Agora a nossa meta 17 é de produção textual e falaremos um pouquinho sobre a dissertação argumentativa. Bom, toda dissertação argumentativa possui uma estrutura padrão, certo? E a estrutura padrão começa com a introdução, que é aquele parágrafo de abertura do texto dissertativo, que vai ter que apresentar a ideia principal, certo? E também vai sugerir aspectos a serem desenvolvidos. Logo, a nossa introdução deve conter aí o tema e uma contextualização de tudo aquilo que será abordado ao longo do texto. Além disso, uma boa introdução vai apresentar a tese, sendo que a tese é aquilo que você defende. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de uma dissertação desenvolvida aí pelos candidatos da Universidade de São Paulo, certo? Que tentaram ingressar aí no vestibular da Universidade Federal de São Paulo. O tema era a questão do consumo, era uma imagem de um shopping center, no qual o candidato tinha que desenvolver aí uma dissertação baseada naquela ideia que estava vinculado à propaganda de um cartão de crédito. Este candidato diz o seguinte, e esta foi considerada uma boa dissertação. A igreja diz, o vício e o luxo são capazes de arruinar uma vida. A sociedade contemporânea entrou em um momento em que o consumo tornou-se vício e luxo. Ascende socialmente aquele que aumenta a renda e o consumo. Diante dessa ideia, contudo, a sociologia interpõe. O vício e o luxo são consequências de uma vida arruinada e frustrada, na qual a insatisfação é curada por curta duração pelo consumo. Aqui teria esta mesma introdução digitada para vocês, mas ali a letra do candidato está bem legível, a gente consegue entender muito bem aquilo que ele disse. Então veja que ele faz uma apresentação, uma breve apresentação do tema, seguido da tese dele. Já o desenvolvimento é aquele parágrafo ou os parágrafos em que o autor vai revelar a sua capacidade de influenciar, de persuadir, de convencer o leitor. No desenvolvimento, tem que ter aí argumentos, provas e raciocínios que serão utilizados para fundamentar e sustentar aquela ideia que você expôs na introdução, ou seja, para sustentar a sua tese. Mesmo vestibular, o outro candidato fez o seguinte parágrafo de desenvolvimento. As leis do mercado imperam no cotidiano, diante do enfraquecimento do Estado-nação frente ao capital. A lei que vigora é a do desejo sempre presente para que o consumo não cesse. A necessidade vinculada ao desejo acontece através da propaganda, a qual cria um universo imaginário. A beleza e os padrões da época sempre estão presentes, em que o leitor materializa seus desejos insatisfeitos da vida diária. Os shoppings, por exemplo, são propagandeados como locais seguros, separados da violência e da pobreza, portanto, ótimos para frequentar. Observa-se, entretanto, que a ordem e segurança propostas eram papéis do Estado. Constata-se, então, que o privado invadiu o público, ou seja, as leis de mercado enfraqueceram o Estado. Aqui você nota que o candidato faz um desenvolvimento pautado numa argumentação sociológica, numa argumentação científica. Por fim, a dissertação argumentativa, tal qual mostra o seu material didático, tal qual mostra a sua apostila de produção de texto, lembrando aqui que este é um modelo mais voltado para o Enem, como diz a sua própria apostila, então no final você tem que ter uma conclusão, ou seja, um parágrafo que irá retomar de uma maneira muito sucinta, ou seja, muito resumida as ideias que foram expostas anteriormente, certo? Pode até apresentar uma nova ideia para o problema. Você tem que instigar o leitor e, preferencialmente, você conseguir aí resolver o problema, solucionar aquele problema apresentado. E a conclusão desse candidato diz o seguinte: a sociedade contemporânea se caracteriza, portanto, por ser uma sociedade de consumo, já que as leis de mercado preponderam. Diante disso, a imagem, a propaganda e o desejo tornaram-se mais presentes e necessários, o que implica numa mudança de paradigma, na qual os valores sólidos se liquefazem e o vício do consumo e o lixo se tornam ideais a serem buscados para uma imagem valorizada na sociedade. Gente, esta foi a melhor dissertação da FUVEST, então, né, vestibular, como eu estava falando para vocês, do ano de 2013. A
proposta textual, então, era esta aqui, eles tinham essa imagem desse shopping center com esta frase, aproveite o melhor que o mundo tem a oferecer com o cartão de crédito X, e com base nessa imagem foi desenvolvida aqueles parágrafos que eu mostrei para vocês para ilustrar a introdução, desenvolvimento e conclusão numa dissertação. Galera, a nossa meta de hoje é isso, espero vocês na nossa aula online, beijo grande e até mais.